Bom dia, sou o Dr. Sebastião Leite, aqui do Banco de Leite da Maternidade Nascer Cidadão. Estamos dando continuidade às sessões vinculadas às capacitações do Hospital Amigo da Criança, né? E hoje vamos abordar uma queixa muito frequente, né, que a gente encontra tanto na parte que procuram banco de leite externos da maternidade, como aqueles oriundos da maternidade, né? E vamos tentar ver alguns motivos que nos levam a pensar por que os bebês recusam o peito, tanto de forma efetiva ou como está colocado entre aspas, né? Uma queixa que às vezes não é uma recusa, é uma interpretação nossa, tá? Então vamos tentar seguir com vocês, ver se a gente consegue abordar esse tema que é tão caro a todos nós, né? Bom, então quais seriam as situações mais comuns que nos levariam a essa sensação ou essa queixa materna de que os bebês recusam o peito? Então vamos lá, algumas situações. O bebê resiste à tentativa de ser levado ao peito, que é aquele bebê que chora o tempo inteiro, é o chamado bebê chorão. O bebê que recusa uma das mamas, mas suga a outra. O bebê que não suga de forma alguma. Aquele bebê que não consegue pegar a arela adequadamente e o bebê que não consegue manter a pega da arela. Vocês vão perceber que tem outras situações, mas essas são as que a gente percebe como maior, que levam mais à procura nos bancos de leite, né? Então vamos ver cada uma delas. Então o bebê chorão, né? Aquele bebê que você tenta colocar e ele com certeza ele fica difícil de pegar, então ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir chegar até o seio. Quais seriam as possíveis causas, né? Vamos ver. Então, alguém empurra a cabeça do bebê, como está aqui. A gente vê que o bebê ele tem um reflexo. Se você empurra a cabecinha dele, a tendência é tentar voltar, como se fizesse o reflexo da posição ao contrário. Então você tem que apoiar a cabecinha e não empurrar. Outro, bebê que não gosta de ser manuseado por estranhos. Tem bebês que são irritáveis, principalmente aqueles, alguns pequenininhos que ele já pegou um aconchego de colo materno, ele não gosta muito de outro manuseio, ele gosta daquela posição que ele se encaixa no colo da mãe e a forma com que a mãe manuseia. Se vocês vão vendo nessa foto aqui, você pode ver, tem alguém empurrando, tem a mãe tensa com o antebraço e o cotovelo bem, como se fosse bem dobrados, a mão fazendo uma concha que pode dificultar, tá? Outra caso, o bebê recebeu bicos artificiais, bicos, chupetas ou mamadeiras, né? Esses outros que podem confundir, quando ele vai para o peito, ele não sente aquele tipo de produto ou de bico, aí ele começa a brigar com aquele que está lá, que é a chamada confusão de bicos. E o bebê pode estar sentindo dores ao ser colocado na posição de mamar. Então, ele pode ser não só por uma fratura de clavícula, mas uma posição inadequada, que ele não se sente bem e leva a um incômodo desse bebê. E aí você pode pensar, meu, muitas outras causas para isso, mas essas são as que nos são colocadas como mais frequente, como causa de um bebê que fica chorando quando vai ser levado ao peito. Então, empurra a gente, quando a gente tenta ajudar e faz é empurrar a cabecinha. O bebê não gosta de ser manuseado por estranhos. O bebê recebeu bicos artificiais e o bebê pode estar sentindo dores ao ser colocado na posição de mamar. Vamos dar uma analisada na qual delas. O que fazer então frente a essas situações? O primeiro passo para tudo, né, é a gente tentar, na verdade, a gente tentar se acalmar, porque às vezes mesmo a gente fica em função do choro do bebê, nós ficamos assustados, e aí sim você tentar acalmar a mãe e o bebê. Na verdade, é a gente tentar acalmar a mãe, um familiar que esteja junto, o esposo, o companheiro, alguém que vem junto com ela, porque uma mãe calma é quase que 100% às vezes um bebê calmo, a não ser que ele tenha uma condição específica. Então, o passo é nos acalmarmos, organizarmos a mãe, tudo aquilo que vocês viram nas mensagens iniciais das habilidades de comunicação e as abordagens efetivas sobre a mãe, tentar exercer isso para você, perceber a situação, ver o que está incomodando essa mãe, tentar acalmar a mãe, que ela vai conseguir acalmar esse bebê. Tá. Se você fez isso, já está numa posição mais calma, podemos tentar. Se você achar que é uma posição do bebê que está gerando incômodo, você vai sugerir a mudança de posição. E lembrar aqui também utilizar as habilidades de comunicação que vocês viram com a psicologia, com a Davis.
tá? Então, posições onde que a mãe perceba que ela conseguiu fazer essa mudança de posição, porque aí se torna real na vida dela, ela consegue executar. Ofereça contato físico, ou às vezes eu não gosto muito de acalmar o bebê fora do colo da mãe. Na verdade, eu tento acalmar a mãe e às vezes alguém segura, mas às vezes a mãe tem tanta necessidade de ela resolver o problema, o que é uma coisa boa, mas ela vai com muita tensão, com muito medo. Então, alguém segurar junto, principalmente um acompanhante, tentar não tirar muito tudo aquilo que for resolver a ansiedade que ela vive em relação ao bebê, tentar com que essa mãe consiga fazer. Mas às vezes você precisa de um apoio de um colo, até conversar com a mãe, entender a situação, posturar a melhor, tá? Então, às vezes, esse contato físico com outra pessoa pode melhorar, ou o próprio contato físico quando esse neném for para o colo materno. Não use bicos artificiais, chupetas ou mamadeiras, isso normalmente nos serviços são feitos, mas ele pode vir de casa e se apresenta para você já com o bico. Então, é um neném que se só tem a capacidade de satisfação se estiver sugando algo. E como ele tem o bico e pode causar um fator confusional, ele pode se tornar o bebê chorão. Pingue algumas gotas ou goteje leite materno em sua boca, mas a gente tenta isso muito devagar. Todo mecanismo que chega leite na boca do bebê, que não seja por uma sucção efetiva, a gente vai com parcimônia, vai com cuidado, tá? Porque senão ele confunde da mesma forma, menos que uma mamadeira, infinitamente menor a possibilidade, mas ele pode ficar esperando o gotejamento e não a sucção ativa no seio. Se ele chorar muito, não insista, tente novamente após alguns minutos. É princípio de vida, né? Está tudo tenso, o bebê está lá, você vai colocar ele já, antes de colocar, só se ir para a posição de ficar no seio, ele já briga, você para e tenta fazer outra coisa, tá? Ofereça leite no copinho antes da mamada para acalmar o bebê. Essa é uma estratégia que a gente utiliza, né? A gente só vai tentar a técnica da sonda, da relactação, da translactação, quando esse bebê já está desmamado ou em uso de outro leite, aí é um processo um pouco diferente. Depois nós vamos falar nos bebês de cuidados especiais, tá? Mas aqui algumas situações que nós podemos fazer que talvez ajude a melhorar esse bebê chorão, tá? Lembrando sempre, volto a frisar, para melhorar uma situação da relação mãe-filho, nós sempre temos que ter o foco na mãe. E a partir do foco na mãe, você tentar que ela se acalme e ela consiga oferecer essa ajuda efetiva para o seu filho, tá? Então, são alguns passos interessantes. Então, aquele é o chorão. Aqui nós vimos aquelas situações. Agora vamos ver um que recusa uma das mamas. Dá para a gente imaginar a possibilidade de ele recusar uma das mamas. Todos nós já percebemos que os bebês, assim como as mães, têm uma posição preferencial, um lado preferencial, ou tem mamas que drenam, até por início, estabelecimento de mamada mais efetivo, elas retiram mais de um peito do que do outro, né? Mas quais as possíveis causas, então, que ele recusa uma delas? Existe alguma diferença entre os mamilos ou no fluxo leite de cada mama, que é o que eu estava comentando. Então, às vezes, um mamilo é plano, o outro é protruso, outro é invertido e um outro é plano. Então, é você ver essa situação, lembrar sempre, gente, toda sessão que eu faço com vocês, eu estou lembrando. Você percebe a situação, aí você tenta ver que você trabalhe isso, que a mãe se torne sujeito ativo na resolução desse problema. Então, você vê que é um mamilo difícil, então você não precisa expor isso para a mãe. Ah, esse mamilo é difícil de pegar mesmo, né? Porque senão você está induzindo ela a ficar mais ansiosa, mais com medo, e isso vai refletir numa baixa efetividade das suas informações. A mãe prefere mais um lado do que o outro, que eu comentei, aquele braço ela suporta melhor, ela se sente mais aconchegante daquele lado. Uma das mamas pode estar mais engurgitada, que é cheia e dolorida, e o tecido mais esticado. Então o neném não consegue dobrar a areola, ele fica só roçando o mamilo. Isso, além de deixar ele não vai querer mamar naquele peito porque não vai estar saindo leite, e às vezes ele sai de lá, se transforma, recusa uma mama, se torna um chorão também, né? E o bebê pode sentir dores deste lado, por exemplo, uma fratura de clavícula, alguma coisa que possa ter feito, impactado na posição ser dolorosa, né? Do braço, da cabecinha, às vezes ele tem fratura, às vezes ele tem torcicolo, que são situações que podem gerar essa dificuldade, tá? Isso especificamente quando ele recusa numa posição ou um dos lados. O que podemos fazer? Então, examinar as duas mamas, forma, mamilo,
Se forem diferentes, uma estratégia para cada um deles, uma mudança de posição, uma massagem, ordenha da areola e protrusão dessa areola, ou se tiver protrusão desse mamilo. Avalie pega e posição do bebê em ambos os lados. Deixe o bebê na posição preferida. Considere a possibilidade de dores por fratura, fórceps, né? Torcicolo, várias situações. Ofereça leite no copinho para acalmar, até ele conseguir pegar. Lembrar que a mama, as duas mamas lactantes produtivas, uma só já resolveria a necessidade nutricional ou quantidade de leite. Mas se com o tempo for ficando sem estimular, aquela mama vai reduzindo, o peptídeo é liberado e inibe a produção. Como o estímulo para a produção e o estímulo para a inibição, ele vale para os dois lados, então mesmo ele mantendo sucção efetiva de um lado, se ele não estiver ordenhando ou retirando do outro lado, a mensagem que vai é para diminuir a produção global e não só naquele peito, tá? Que é uma consequência indireta que levaria a uma sensação de baixa produção, e nós vimos na aula anterior o que isso tem como consequência. Caso ele continue rejeitando, a mãe poderá amamentar apenas de um lado. É aquilo que eu falei, um lado só é suficiente para a nutrição. Enquanto isso, você vai lá na estratégia de como vencer essa dificuldade. Tá? Então, essas são as possibilidades, o que a gente poderia fazer. E como eu falei, você chegando na situação, analisou, às vezes você vai arrumar outra estratégia. Tá? Mas só imaginar o que está acontecendo, não fazer o julgamento, que é outra condição da habilidade de comunicação, porque se você julgar, não, essa mãe não quer, essa mãe só quer nessa posição, então ela não vai estimular esse peito vai machucar. Deixe o julgamento para outras pessoas e não para nós, né? E desestimule essa forma de julgamento, tá? Outra situação, o bebê que não suga. Quais as possíveis causas? É aquele neném que vai e não suga de forma alguma, né? Então, ele pode não estar com fome, realmente. Tem bebês que às vezes é o horário de repouso, é a hora que ele se desliga e a gente está tentando colocar para amamentar, porque a gente acha que tem que ser a cada tempo, ou então um bebê que tem uma necessidade especial, é um prematuro, é um baixo peso, é um gig, que você tem que estabelecer um período mínimo de mamada, um tempo mínimo entre uma mamada e outra. Mas pode ser que coincida que ele não esteja com fome. Né? Aí a gente vai tentar descobrir qual que é a situação. Às vezes o HGT está normal, então provavelmente ele não está com fome. Pode estar fraco por não mamar, pode estar doente, pode estar com sono. Então são várias as situações que levam ele a não sugar. Além daquelas que a gente colocou. Às vezes ele não consegue pegar o peito. Mas esse aqui, diferente daquele, é aquele bebê passivo. Você leva ele para o peito, você mexe, você abre a boca, coloca o peito lá dentro, ele nem tchum. É como se ele estivesse falando, ó, gente, pelo amor de Deus, não enche a paciência não, deixa eu tirar meu soninho, né? Ou então ele pode estar doente mesmo. Aí é um neném largado, é um neném gemente, é um neném que vai precisar de exames complementares, né? Aí pode levar para um espaço diferente. Então é diferenciar uma coisa da outra. Mas regra geral é fisiológico, é por por não estar com fome, é por estar com sono e não por estar doente, né? Essas são condições excepcionais, mas tem que ser triadas pelo profissional que atende, principalmente o profissional médico, tá? E o que fazer? Então, não use bicos, nem complementos, espere que o bebê fique alerta para mamar, retire um pouco de leite e passe no mamilo para o bebê sentir o gosto, segure a mama na boca do bebê, verifique a pega, ofereça leite ordenhado em copinho. Você vê que muitas das situações, elas são até conjuntas, né? É um bebê chorão, por quê? Porque é um bebê que às vezes não consegue pegar direito o peito. Ah, é um bebê que está doente e não consegue ir ao seio. É um bebê que está com sono, está sem fome e não consegue ir ao seio. Então, são situações muito parecidas, mas que geram essa sensação chamada de recusa no peito. Por isso que nós abordamos aqui e tentamos alertar. Sempre imaginar, chegou, observa a cena, vê como a mãe está, centra o foco na mãe e aí vai identificando. Vocês estão vendo a foto aqui. Se eu chego numa cena dessa e vejo que simplesmente o menino está com o pescoço esticado, mamando quase que em pé, você vai deixar de observar o irmão observando a mamada, a mãe bem vinculada à amamentação, tentando fazer vínculo com esse bebê de olhar, tá? Aí você vai conversando com ela, vai tirando as situações, vão se acalmando todos naquele conjunto e o bebê também vai se acalmar nesse processo. Tá? Então sigam sempre esse caminho. É o mais prático. Não julgar, observar,
falar menos, né, e só dar informações que sejam relevantes, estimular a empatia, estimular que a mãe se perceba como bem ativa nesse processo. Ela vai conseguir identificar e vai te dar a resposta. E outra situação, bebê que não consegue pegar a areola, né? Aí pode ser, por quê? Não consegue pegar a areola, né? Quais são as possíveis causas? Posição inadequada do bebê, ele precisa virar o pescoço para mamar. É aquele que você põe e ele está mamando esticado. Só é a gente tentar ingerir alguma coisa com o pescoço virado de lado. Você vai ver que vai ser difícil de fazer a extração e vai ser difícil a deglutição. Então, vê se essa posição está boa. O bebê não abre suficientemente a boca, ele não sabe, mas tem uns bebezinhos que para abrir a boca é um custo. Não é só porque ficava sugando o dedo intraútero, não. Tem uns que têm essa dificuldade. Outras confusões de bico também, que faz ele não conseguir pegar a areola, ele quer ficar sugando só a pontinha, só o mamilo. Mamas engurgitadas, como essa que vocês estão vendo aí na foto. São mamas cheias, distendidas, brilhantes, lisas, mas que você não consegue ordenhar com facilidade e a mãe já está sentindo dor. Ainda não tem o processo tipo febre, outros sintomas. Então é só a fase do engurgitamento. E mamilos planos ou invertidos, como a gente falou, ele não consegue ter o contato, porque qual que é a função do mamilo? É ele entrar na boca do bebê, ele tocar o palato e o bebê fechar automaticamente e começar o processo de ordenha, passando a linguinha por baixo. Quando ele não tem o mamilo, às vezes o bebê tem que se acostumar a fazer essa pega sem ter algo que toque o seu palato. Isso é que é estímulo, porque o outro é reflexo, isso tem que ser aprendido. Então aí a gente ajuda, fazendo uma dobra, esvaziando o peito, né? Como vocês vão ver aqui, ó, corrigir a posição do bebê, estimular o reflexo de abocanhar, não ofereça outros bicos, não limite as mamadas, oriente a ordenha manual para esvaziar a areola e melhorar a proctatibilidade do mamilo, quer dizer, a protrusão dele, ele esticar um pouco mais para que ele entre na boca e desenvolva esse processo automático de ordenha feito pelo bebê. Tá? Então você vê que são situações que dá na prática para a gente tentar identificar e fazer uma abordagem que seja adequada. Tá? Vamos tentar imaginar essas situações e ver, tá? Para ver se a gente consegue fazer uma ajuda efetiva. E, por último, aquele bebê que não consegue manter a pega da areola. Quais são as possíveis causas, né? Então a gente já está vendo na foto aí, posição inadequada, obstrução nasal e como está na foto o fluxo abundante de leite. Dá para você ver o jatinho. Às vezes o bebê não consegue manter a pega, porque senão ele vai sufocar. Aí ele tem que soltar. E quando solta, às vezes ele volta segurando só o mamilo. Aí o que, que a gente faz? Né? Corrige a posição, desobstrui o nariz, não restringir as mamadas e esvaziar uma mama, depois oferecer a outra e ordenar para diminuir o fluxo. Sabe, você vai ver que situações que você tem que esvaziar o peito mesmo. Ela pode ser doadora, já tira o leite para doação. Se não, só uma ordenha de alívio. Quando diminuir esse jato muito intenso, aí você começa a colocar o bebê para mamar. Por isso que você já sabendo disso, nos primeiros estímulos de mamada do bebê, ou no primeiro estímulo que a mãe chega, no horário da mamada, ela mesma se estimula, o peito começa a vazar leite. Aí você deixa aquele fluxo mais intenso, para depois o bebê se adaptar ao seio. Porque senão ele vai ficar recusando, porque fica sufocado. E além de recusar o peito, às vezes ele fica só aparando o leite, o que leva depois, quando esse fluxo estiver normal, não estiver muito intenso, ele começar a brigar com o peito, que ele está acostumado a receber de graça, né? Como se fosse pingando na boquinha, tá? Então, ficar atento. E, resumindo um pouco, né, não basta ser só a favor do leite materno. Né? O profissional de saúde precisa conhecer os problemas que podem ocorrer durante a amamentação, orientação segura para que mãe e bebê possam superá-los, gente. É isso que a gente tenta fazer assim. Todas essas sessões, vocês estão vendo que a gente tem que ter, você tem que ir desarmado dos julgamentos. Essa mãe eu já vim 10 vezes aqui, ela não consegue. Toda vez eu venho, ela está diferente do que eu falei. Paciência um pouco, refaz o seu caminho, vê se tem um meio que você consiga atingir essa mulher. Às vezes é ajudando ela a sentar, é conversando um pouquinho de outra coisa. Depois você entra na ação efetiva, né, de ajudá-la
nessa questão da amamentação, de posição, de diminuir essas queixas de bebê chorão, que não pega, que solta, tá? Então vamos sempre imaginar isso. Sempre, toda vez que você estiver, se lembre de novo, volta na aula de habilidade de comunicação que você vai ter um sucesso maior nesses problemas que você enfrentar. Tá? Aqui algumas questões que são colocadas, se a gente tivesse presencialmente a gente faria, né? Aí nós analisaríamos cada uma delas, não dá para a gente fazer isso com vocês aqui, mas ficam as lições para você ver e em casa você está fazendo, tá? Aí as atividades que eu faria com vocês, quando tiver na atividade prática nós vamos fazer. Tá. Então, gente, espero que tenha ajudado um pouco, né? Acho que o caminho é esse que nós estamos tentando. Mais uma vez pedimos a compreensão de vocês, anotem as dúvidas que vocês têm. Na atividade prática a gente tenta fazer a correção, tá? Mas foi um grande prazer e espero reencontrar todos aqui na prática. Um abraço, fiquem com Deus.